Sejam bem-vindos ao episódio 4 do ResetCast. O ResetCast foi criado com histórias reais, de pessoas reais que viveram um processo de transformação e estão aqui para contribuir com a gente. Hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais, a Dani e a Carla. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos ao ResetCast. É o nosso quarto episódio, gente. Você perdeu qual episódio? Privilégio estar com vocês aqui. É maravilhoso a gente poder mostrar às pessoas a trajetória de pessoas que vislumbraram uma vida diferente, né? E resultados, né? É o que falam mais na vida de cada um de vocês. Eu vou apresentar elas aqui. A Daniela Hermon-Lana, ela é esposa do Rainer, mãe da Alice e do Diego. Ela é sócia proprietária na Audiovox, trabalha no Espaço da Voz, cuidando da voz de muitos famosos, inclusive Fernandinho. Ela é coach vocal, ela também cuida da voz de professores, ela é palestrante e tem uma frase que diz: o outro não define quem eu sou o que a palavra diz que eu sou. E estamos também com a Carla, né? Carla, que é mãe da Manu, ela é sócia proprietária da Audiovox também, tem 24 anos de formação em fonoaudiologia, é especialista em voz falada e cantada. Ela cuida da voz de pastores, de grupos de louvor, professor e da palestra de saúde vocal para esse público. E ela tem uma frase que diz: sou filha amada de Deus e Deus tem bons pensamentos a meu respeito. As duas são sócias, né, na Audiovox, e elas me trouxeram a frase que transmite um pouco do trabalho delas, que trabalham com a voz, né? Sua voz é a nossa especialidade. E elas também têm um lema, que fonoaudiologia com propósito, para levar não só saúde vocal, mas apoio emocional e bem-estar para clientes que estão com problemas vocais. Agora sim, sejam muito bem-vindos. É tanta coisa que elas são, né, que tem assim... Foi quase meia hora do podcast, mas é porque realmente elas são extremamente capacitadas, admiro demais essas duas, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito para aprender com elas aqui hoje, né, com a história delas, e também com o conhecimento que elas têm sobre voz. Vocês vão ver aí, antes a gente teve aqui um aquecimento, né, amor? Então, assim, hoje a gente já tá assim, vai cair muitas fichas para mim aqui também, né, já tô ligada, assim, que para mim também já vai cair ficha, vou passar vergonha aqui hoje também, mas seguimos. Gente, vamos começar, vou começar perguntando para vocês aqui, para Dani, como que a gente se conheceu? Nós nos conhecemos juntas, né? Sim, vocês duas, né? Foi isso mesmo. Primeiro, queria agradecer a você, ao Cris, a família Reset por esse convite. É um prazer estar aqui, é uma honra para a gente poder, assim, falar um pouquinho da nossa história, falar também um pouco do nosso trabalho. Eu e a Carla, que a gente caminha tantos anos juntas, né? E agradecer mesmo a vocês dois por esse tempo aqui juntos, tá? Chá, eu te conheci, na verdade, antes mesmo do Reset. Eu fiz um curso com você. E aí eu te conheci nesse momento. Como é que você achou a gente? Eu não lembro como. Foi através de uma palestra que você foi na igreja com alguém que conhecia a Charlene, que indicou a Charlene pra gente. Foi isso mesmo. Foi alguma... Eu fiz uma formação, um curso, e esse curso indicaram vocês. E eu esqueci o nome dela. E a Ludmilla. A gente tinha nós três, né? A gente fazia um trabalho junto lá no Barro Preto. Exatamente. E foi depois que fechou que a gente começou a falar em Reset. Né? Foi, exatamente. E aí, o que aconteceu? Passaram-se vários anos e veio a pandemia. E eu, em busca mesmo de aperfeiçoamento, de melhorar, né, o autoconhecimento, eu caí de paraquedas na sua live. Com aquele tanto de live aparecendo na época de pandemia, eu falei, gente, depois da terceira live que me caiu a ficha, que eu já te conhecia. Ah, você nem lembrava. Não lembrava. Porque provavelmente você começou a me seguir, foi na palestra, né? Começou a me seguir. Foi. Não te segui. Não? Não te segui. Só apareceu? Apareci. Então, minha filha. Apareci. Tinha que, era pra ser. E aí, eu escutando sua live,
eu falei com a Carla, Carla, olha que interessante, eu acho que a Carla que me deu o toque, Daniela, mas a gente já fez um curso com ela. E era a live daquele Mais Esperto que o Diabo. Foi Sim, daquele livro. foi. Então tava nós dois. Tava, vocês dois. E a gente tava com sangue no olho nessa época. Era do 6 Mais horas da manhã, eu acho que era às A lives gente, 7 da manhã. exatamente, era 6. O Cris 6, começava com um louvor. E depois você vinha falando sobre livro, né? Cada livro, cada dia era um livro que você falava ali, pro autoconhecimento. E foi assim que eu caí mesmo de paraquedas no Reset. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Verdade. E, Dani, fala pra gente o seguinte, o que te fez perceber que algo precisava mudar? Assim, qual que foi o incômodo? O que passava na sua mente? E se isso foi antes de conhecer Charlene ou depois? Olha, antes de conhecer vocês, já tinham algumas questões que me incomodavam, mas eu não sabia identificar, era muito difícil para eu identificar. E o que aconteceu? Eu fiquei 13 anos, de 13 a 14 anos, trabalhando numa empresa como fonoaudióloga, muito estável nessa empresa, né? Carteira assinada, tudo muito bonitinho. Então eu estava lá e estava na Audiovox. E aí veio a pandemia, teve uma demissão em massa, eu fui demitida. E nesse momento que eu fui demitida, eu comecei a questionar muitas questões profissionais, comecei a questionar com relação à minha vida também conjugal, com meus filhos, dos relacionamentos. E falei, gente, tem alguma coisa que está me incomodando. E aí eu fui para oração. No que eu fui para oração, Deus começou a me mostrar, a me revelar e pontuar muitas coisas. E a minha maior dor que eu descobri, e descobri muito isso no Reset, era que eu não sabia falar não. Eu sempre falava sim para o outro. Eu descobri que eu falava sim para o outro e não para mim. Mas eu custei a identificar isso. Então eu não dava limites com relação às situações da minha vida e eu também não me posicionava em nada. Por ter uma criação filha única e fui criando naquele ambiente muito super protetora. E aí nessa época da pandemia, houve muito esses questionamentos comigo, sabe? Quem eu sou, qual que é o meu objetivo. E trabalhando, no caso, só na Audiovox, eu falei, gente, eu tenho um propósito a mais, né? Eu sei que eu tenho algo a mais aí e estava tudo muito confuso dentro de mim. Então, assim, em todos os pilares, né? Em todas as áreas da minha vida, estava tudo muito confuso. E aí eu fui descobrindo no Reset como que eu ia administrar cada área da minha vida. Eu aprendi no Reset a me identificar, a saber exatamente aquilo que estava me incomodando e como que eu ia trabalhar cada incômodo. E o que acontecia muito comigo? Eu tinha uma sobrecarga imensa na minha mente e parecia realmente que eu carregava um peso dentro, assim, nas minhas costas, né? Então, era uma sobrecarga no trabalho, era uma sobrecarga em casa, era uma sobrecarga, uma autocobrança comigo mesma, querendo ser perfeita. E muita dificuldade mesmo de aceitar o não das pessoas. Muita dificuldade de rejeição. Então, por isso que a minha frase é: o que o outro diz sobre mim não me define. Porque eu consegui trabalhar isso em mim, que eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. A sua dificuldade de levar não das pessoas era a mesma dificuldade que você tinha de dar Exatamente, de dar um não. E com isso, eu ia só aceitando situações e aquilo me consumia, mas eu não sabia identificar isso. Então, alguém da minha família tinha problema, para quem que eles corriam? Daniela. Algum problema tinha no trabalho, quem que ia resolver? Daniela. Então, era tudo uma questão mesmo de eu não colocar limites e não me posicionar porque eu tinha medo de desagradar o outro. Sempre era isso. Salvadora da pátria. A salvadora da pátria e esquecia de mim.
Então foi exatamente nesse momento, essa dor do que estava acontecendo e tudo muito confuso dentro de mim e eu não conseguia identificar. E aí com o reset eu consegui muito bem administrar esses pontos e trabalhar em cima de cada um. E olha só que legal, né? Às vezes vem um problema que é um ponto de inflexão para nos fazer mover, né? Exatamente. A demissão, tipo assim, que às vezes a gente, ai meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Não, minha filha, você precisa sair desse lugar. Exatamente. Né? Eu mesmo que tô... Deus sabe que a gente precisa. E nesse momento, Deus foi um momento que eu comecei a ter muita intimidade com Deus. Então, sempre eu ia para oração e sempre Deus falava comigo, me apontava os caminhos que eu tinha que ir. Então, isso me dava muita paz. Então, quando eu caí na live de vocês, eu estava assistindo várias outras lives, eram várias vozes. E aí Deus me pontuou, não, você vai ficar escutando somente uma voz, você vai ficar nesse lugar, porque nesse lugar que você vai achar, vai encontrar também as respostas que eu quero te dar. Não. E foi aí que eu encontrei exatamente qual que é o meu propósito e qual que é o meu objetivo na minha vida. Glória a Deus. Né? Que é o objetivo mesmo porque na verdade tá tudo muito debaixo do nariz da gente, às vezes a gente que não quer ver. Então eu ficava também questionando com relação ao Audiovox, e Deus me falou, filha, você tem que ficar exatamente onde você está, que é na Audiovox, é junto com a Carla, e eu vou fazer lá o seu propósito, porque você já está dentro do propósito, só que eu não enxergava isso, que era o propósito de cuidar da comunicação das pessoas. E quantas vezes pessoas chegavam perto de mim, e chegam perto da Carla até hoje, e que o objetivo de vida delas, para elas prosperarem, tanto emocionalmente, financeiramente, e se realizarem pessoalmente, é na parte da comunicação. Então, é uma dificuldade na fala, é uma dificuldade na voz. São professores que estudaram a vida inteira para lecionarem, e chegar numa perícia não tem condição de lecionar porque tem um problema vocal. Né? A perícia não dá apto para essas pessoas, dá inaptidão. E aí o sonho, imagina, dessas pessoas cai por terra. A vida delas foi estudar pedagogia para poder lecionar e de repente não vai poder mais lecionar. Então tá na minha mão e na mão da Carla cuidar dessas pessoas para elas realizarem sonhos. Vocês só precisavam trabalhar, por exemplo, o merecimento de vocês, para vocês entenderem, né, que ali mesmo, no negócio de vocês, né, Deus ia usar vocês daquela forma. Ele só queria trabalhar a identidade, né, de vocês. Vocês estavam no lugar certo, só não sabia que estava no lugar certo. Isso mesmo. E é muito poderoso, né, Thiago? Você ser instrumento de Deus na vida de pessoas para restaurar sonhos. Porque a gente vê, assim, às vezes o professor nem tá com a qualidade vocal tão ruim, mas ela não pode ter nenhuma lesão, porque senão ela não é aprovada. Então você mexe com uma família, não é só uma pessoa, não é só um cargo de professor, é uma família que depende da pessoa que está ali por trás, é o sonho dela, né? Ela estudou, às vezes ela pagou um curso para poder fazer o concurso, e aí tipo, você vem, toma esse pirulito, aí na hora que vai pegar, alguém vai tirar. Né? Então a gente lidar com muitas questões, e aí assim, eu e a Dani assim, temos vivido coisas que a gente vê que não é só o conhecimento fonoaudiológico, que Deus também nos usa como instrumento de cura e para aquilo que aquela pessoa precisa, porque às vezes só o conhecimento que a gente tem profissional não vai alcançar aquilo que ela precisa, é muito mais do que só uma qualidade vocal, é muito mais que só uma prega vocal. Porque é muita sabe? Coisa emocional mesmo, né? E vocês agora, com todo o conhecimento que vocês têm emocional, né? Porque vocês estão... Quantos anos, gente, que a gente tá junto no Reset, que vocês estão caminhando junto com a gente, né? É uma boa estrada. Do segundo Reset. A gente entrou junto, não foi, Dani? Acho que tem uns 5, 6 anos. Exatamente, por aí. Então, assim, vocês estão formadas em gestão das emoções para ajudar essas pessoas para entender que não é só a técnica. Sim, né? Exatamente. É o emocional. É o emocional junto. E você, Carla, você lá atrás, o que te incomodava, assim, que você percebeu que você precisava de mudança? Quando eu comecei, na verdade, eu estava passando por uma situação muito complicada, emocional, né? E eu vi que a minha vida estava parada.
E eu precisava sair do lugar, mas eu não sabia como que eu ia fazer para sair do lugar, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade, e assim, eu não quero ficar do jeito que tá, mas também não tinha ânimo para sair, né? E aí é muito engraçado isso, porque as mudanças vão acontecendo paulatinamente, você acha que não tá acontecendo nada, e de repente, da noite pro dia, você percebe o tanto que você já caminhou, mas que você não percebeu que a chave virou, né? Então você começa a ter interesse de fazer as coisas, você tem interesse de sair, de fazer uma atividade física, de fazer coisas que há muito tempo você não fazia, né? Porque às vezes você fica assim, paralisado, gente, para onde que eu vou? Né? E quando você vai começando a se conhecer, você vai indo por esse caminho, você vai vendo que tudo é uma circunstância, que aquela circunstância não vai te definir. Você está passando por um tempo, mas aquilo não é você, aquilo não vai definir você para o resto da sua vida, né? E é muito poderoso, porque a gente tem que saber que, tipo assim, não são circunstâncias nem situação, mas a gente tem uma posição que nós somos filhos amados de Deus e que ninguém vai tirar essa situação de nós, né? Ninguém vai nos tirar essa questão de sermos essa filiação de Deus, né? É igual a gente, nossos filhos fazem coisas, você fez uma coisa errada, ele vai deixar de ser nossos filhos? Não, mas tem circunstâncias, situações que eles vão ter que passar. E como nós estamos aqui no mundo, nós vamos passar por circunstâncias mesmo que a gente às vezes não queira e que a gente não colocou aquilo diante de nós, mas vão ter que passar por aquilo, né? Então isso faz a gente, e quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, quando você conhece, porque é muito mais fácil a gente conhecer o outro, olhar para o outro, coloca defeito e qualidade no outro, mas quando a gente vai olhar para nós mesmos, para ver nossas qualidades e defeitos, aparentemente não, né? A primeira coisa que aparece são os defeitos e as limitações, você nunca consegue ver as qualidades. E a gente tem que tirar muito lixo ali para poder ver as qualidades, né? E quando você começa a perceber, é muito poderoso. Igual tem a parábola dos talentos, né? Eu realmente, uma coisa que mudou muito a minha vida foi essa questão do talento. Porque eu sei que não sou eu que sou fonoaudióloga, né? Porque a Bíblia fala assim que eu não posso ter nada se do céu não for me dado. Então as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para poder falar, para poder nos ajudar a caminhar, foi o Senhor que trouxe. E aí Deus vai colocando a palavra e vai nos instruindo e direcionando, né? Então eu acho que por isso que é importante a gente caminhar com pessoas cheias do Espírito Santo e que são cheias de Deus. Por quê? Vão transmitir vida para nós, né? Assim como nós, como fonoaudiólogos, a gente tem o conhecimento técnico, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus nos direcionando. Assim é você, né, Cris? E achar. Você trabalha com essa parte de autoconhecimento, de neurociência, mas não é só o conhecimento, porque às vezes o conhecimento não vai fazer vocês atingirem aquilo que o Espírito Santo de Deus faz você perceber que o outro precisa, porque é muito mais profundo, né? E o Cris pode falar um pouco melhor, né? Porque as duas foram falando, tipo assim, eu percebia, por exemplo, a dificuldade de falar não, né? Eu sabia que eu tinha algo, mas eu não sabia como agir. As duas têm um perfil de estabilidade, que é um perfil igual ao do Cris, né? Não digo que são padrões não, mas são situações que parecem de acordo com o perfil, né? Nós temos perfis parecidos, né? Sim. Pessoas mais calmas, mais moderadas, Sim. averso a conflito, que Exatamente. muitas vezes têm a dificuldade de dizer não para evitar o conflito. Verdade. Né, para não entrar em embate, então às vezes acaba se prejudicando, né, prejudicando aqueles próximos de você, às vezes sua família, para não ter embate com alguém, né? Então isso é muito comum em perfis de estabilidade, né? Pessoas mais calmas, mais moderadas, mais tranquilas, que são aversas ao conflito, né? Exatamente, Cris. Por isso que é tão importante se conhecer, né? Entender. Sim. Porque às vezes a gente tem 50 anos e a gente não se conhece ainda, não E sabe, né? depois que eu fiz o perfil comportamental com vocês, que eu descobri qual era o meu, o que eu fiz? Que é o que vocês me ensinaram. O que você tem de cada perfil que você vai poder mudar. Você vai absorver do seu perfil, adaptar, né? Que é positivo, vai adaptar a um outro perfil, né? Para te acrescentar, para você melhorar em todos os níveis da vida, em todas as áreas da vida. Então, hoje é muito engraçado, porque o meu filho fez o perfil comportamental dele e na escola, e ele já sabe identificar, e ele fala comigo: mãe, você não é mais estável.
você é dominante. Pelo menos aqui em casa, você está sendo dominante. Então, Não deu certo, adaptou, não é, né? Exatamente. Não é que eu estou sendo dominante, é porque a gente vai adaptando mesmo, que é o que vocês... De acordo com a situação. De acordo com a situação. E assim, quando eu fiz com a Chá algumas sessões individuais, né, Chá? Então, cai muita ficha na gente. E dói, né? E dói. E no meio do processo você quer parar. É verdade. Porque você vai identificando e você vai falando. É como se bagunçasse a casa. É aquilo. Primeiro eu tenho que bagunçar a casa para organizar. Então, tirar aquilo que não... O lixo, né? Então, nesse período que a gente identifica, que a gente tem que adaptar, é muito complicado no processo. Mas a gente consegue. Verdade. E esse não, né? É muito engraçado quando você descobre que o não foi criado para você falar. Porque a gente acha que quando você fala o não, você sempre se culpa. Mas por que eu não fiz? E é igual que a Dani falou. Às vezes você vai sempre falar sim pro outro, sempre não para você. E quando você aprende, tipo assim, que o não é um peso, ele foi feito para você dar, e que às vezes ele vai ser proteção, vai ser saúde, vai ser tudo para você, é prazeroso para você dar. Não por questão, tipo assim, de você ser má, que você não quer ajudar o outro. Porque até aquele não vai ser bom pro outro naquele tempo. Sim, né? sim. E realmente, pra gente que tem dificuldade de falar não, é uma situação bem complicada. Até você aprender que você pode fazer não e falar não, e que o não faz bem pra gente falar. Exatamente. Né? Mas realmente é bem porque dolorido. a gente quer agradar o homem, né? E aí que a gente começa a entender que a gente não tá aqui pra agradar o homem, a gente tá aqui pra agradar a Deus. Então, quando Deus nos pede pra dizer um não, exatamente, a gente tem que... Não, eu vou desagradar isso aqui, mas eu vou agradar a Deus. É né? verdade. Vocês foram contando, eu fui lembrando. A Nanda faz ginástica, né? E essa semana... Anteontem, uma menina caiu da trave, eu não sei o que aconteceu, mas ela machucou feio, e aí as mães todas ficaram em pé, todo mundo assim, né, e eu olhando assim, todo mundo desesperado, e o pai tava lá, o pai da criança, e ele ficou quietinho lá no canto assim, as mães tudo em cima dele, nossa, ele tá ali, não sei o que, vai lá, e ele olhou e falou assim, eu não vou. Aí passou tal, naquela coisa, na hora que o professor veio e falou assim, pode vir aqui, porque eles, eu acho que eles viraram o braço dela, botaram no lugar, botaram uma tala, enfim, aí ela falou, agora você pode vir, aí nessa hora ele foi, aí uma mãe falou comigo assim, nossa, homem muito tranquilo, se fosse a gente já tinha voado lá. Eu falei assim, não é homem que é tranquilo, provavelmente ele é estável, né? E o estável, não é que ele não estava sentindo, porque quem olhava parecia que tipo, a menina dele quebrou o braço, virou o braço, parecia que ele não estava sentindo nada, mas por dentro você imagina como é que ele estava. E teve uma hora que ele falou meio bravo assim, eu não vou lá. Então assim, você via como que ele estava reagindo do sentimento, né, que ele estava sentindo mas às vezes pelo demonstrar do estável que é diferente, parece que ele não está sentindo. Então eu posso explorar porque elas não sentem nada, né? Exatamente. Eu posso falar o que eu quiser, que ela vai falar assim pra mim, ela não sabe falar não, eu posso montar aqui nelas, né? Então por isso que é tão importante se conhecer, né? E isso acontece. Infelizmente, assim, da pessoa ver a sua o sempre sim, e às vezes aproveitar dessa situação. Sim. Então a gente precisa ter essa consciência, né, de quando você deve falar sim, quando você deve falar não, porque... Aprender a se posicionar, né, Cris? Exatamente. E isso que para mim fez muita diferença no processo, sabe? E ao longo aqui do podcast eu vou contando que isso incomodou várias pessoas. Mas incomoda, né? Não tem como. Porque não tá fato de eu ter mudado. A gente falar não. Então, houve incômodo, né, de várias pessoas chegaram para me perguntar se estava acontecendo alguma coisa, porque era exatamente isso, porque eu estava disponível sempre. E na verdade essa é até uma outra pergunta que eu ia te fazer, né, se teve assim alguma resistência, né, da parte de vocês para viver esse processo. E eu acho que primeiro assim, você até falou assim, dá vontade de fugir do processo, né, que é aquela vontade de na hora que você começa a encontrar umas coisas, gente, o processo é bom, mas ele dói, né, porque assim, você começa a ser confrontado,
né? E dá aquela vontade de sair correndo, né? Sim. Teve uma vez que Deus falou bem específico comigo com relação a você, Dani. Você tá muito estável. Você precisa usar o seu D com a Dani. Eu, não, Senhor, não quero. Eu acho que eu lembro disso. Eu amo tanto a Dani. Deixa eu te falar, eu não te chamei você pra ficar passando a mão na Aquele cabeça. ditado que Você quem apanha não precisa esquece, tirar né? elas do lugar. Eu, ai meu Deus. Então, assim, tem esses momentos assim, mas teve assim, aquela vontade de desistir, sair correndo, resistir. É isso. Teve vários momentos. Não foi só um momento. Você tava Teve fora. vários momentos, né? Foi exatamente nesse momento em que tudo ficou muito bagunçado dentro de mim. E aí eu falei, gente, será que tá valendo a pena eu continuar no processo? Porque teve um momento que, em vez de melhorar, tava mais confuso. Exatamente Sabe? isso. Isso é mais normal do que tudo, né? As pessoas falam assim, Tava pior. pra quê? Eu tô caçando confusão. Isso. Então, assim, no meio do processo, teve esses momentos que eu pensei mesmo em desistir, em parar, porque era como se eu estivesse confrontando no espelho mesmo, com a Daniela real. E é exatamente nesse processo que Deus me falava quem realmente Ele queria que eu fosse. Que Daniela, que eu quero que seja, o que eu quero que você faça em cada área da sua vida. E, né, é um processo. Eu falo que assim, nós somos eternos aprendizes. Então, Deus fala conosco o tempo todo, porque a vida da gente vai mudando, as situações vão mudando, os desafios vão sendo diferentes. Então, o processo, a gente desiste ao longo mesmo do tempo. E teve um momento que eu falei com a Chá, né? Te falei, Chá, eu acho que eu não vou fazer mais, vou parar. Eu estava, na verdade, me boicotando. Eu estava querendo procrastinar. E era uma das áreas que eu tinha que trabalhar comigo. Então, foi muito difícil. Fora essa resistência que eu estava tendo minha, eu estava tendo muita acusação também, resistência da parte do outro. Principalmente no meu casamento. Então, meu marido, ele falava assim comigo, você vai parar de assistir esse reset, porque era toda semana. Você tá ficando muito diferente, você tá ficando atrevida. Você tá ficando... Ele não me entendia. Então, foi uma construção também no meu casamento com meu marido, a gente conversando muito sobre isso, e hoje ele vê o tanto que foi bom para mim, para o casamento, para os filhos, né, em casa. E eu tive muita resistência também por parte de amigos. Então, tiveram pessoas que eu vi que não serviam mais para sentar na minha mesa. Então, essa parte foi doída. Dói. Porque você começa a abrir os olhos, né? Você começa a ter revelações mesmo. Fulano, eu acho que tá por interesse... ciclano. E aí, quando você para de ser aquela doadora... Exatamente. E às vezes o outro é tomador, né? Tem o outro só quer que sugar. Sim. Né? Então não estão dispostos a ter uma relação não de estão troca, dispostos né? de ter uma relação com a nova Daniela. E tinha uma frase assim que ficava muito na minha mente, sabe? Você não é boba. As pessoas estão confundindo boa com boba. Você pode, né, deve continuar sendo bondosa, mas você não é boba. Então era uma frase, era uma crença limitante que eu tinha. E assim, para romper isso foi muito complicado. Então várias vezes eu quis mesmo desistir do processo. Como ainda tem momentos que eu ainda quero desistir, mas a gente tem que melhorar a cada dia e a gente é um eterno aprendiz. Essas resistências são é muito natural isso aí, né? Porque as pessoas estranham, né? Quem a gente vai se tornando. E aí elas nos rejeitam. Elas nos rejeitam. E a gente que quer ser amado, né? Quer ser o estável. Não quer conflito. Não quer conflito. Então, imagina só. Né? É difícil.
E você, Dani? Carla, teve muita resistência? Ai, com certeza. E porque também é um processo que é muito novo para tipo assim, a gente, para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, realmente, às vezes você pensa várias vezes, igual a Dani falou, você quer desistir, você pensa, será que isso vai funcionar? E eu tinha muita crença limitante, assim, de não merecimento. Eu achava sempre que vai acontecer com outro é capaz. Mesmo a Charlene falando, se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Eu falei, não, eu sou a última bolacha do pacote. Isso agora deu certo com todo mundo, mas não vai dar certo comigo. Mas é porque a gente acha que vai acontecer da noite para o dia, né? Mas realmente é um processo, é construído, né? Não é rápido ali, mesmo porque são muitas coisas que você já vem trazendo, a bagagem é bem grande ali até para você mudar, né? Então realmente não é fácil. E essa questão, tipo assim, igual a gente falou, é dolorido, porque tem áreas que você não quer mexer. Ou às vezes você quer fingir que nem existe, né? E você vai ter que tirar a sujeira debaixo do tapete, né? E às vezes você vai lidar com situações que você não quer lidar de frente, né? Que você, eu não queria mais mexer com isso, né? Mas é muito engraçado, assim, dói, mas depois é igual de repente você vai dar um banho em menino que tá muito sujo, aquela confusão toda, nossa, que delícia, enquanto tá cheiroso, tá limpinho, tá tudo tranquilo. Mas enquanto às vezes você dá trabalho, né? Nosso cérebro é natural, ele quer fugir da dor, né? Ele quer buscar prazer e fugir da dor o tempo todo. E o processo... E é engraçado, né, já que ele quer fugir da dor, mas ele sofre mais. Exatamente, ele fica ali na... Porque você aumenta mais esse tempo da dor. Então, quando a gente resolve... É uma ilusão, né? Então, você acha que tá tudo bem, mas todo dia você vai lidar com aquela mesma situação. É um ciclo vicioso que você não sai, né? Até que você, nós temos que resolver isso para que a coisa aconteça. Mas realmente a resistência vem muito. E você pensa várias vezes, ou quase todo dia, de desistir e parar. Isso também é uma... Falando novamente a questão do perfil, tem uma tendência ao nosso perfil mais moderado de largar as coisas no meio do caminho. Sim. E o influente também, né? Então, às vezes, ele tem essa tendência de... Na dificuldade... Isso vale para todos, claro, mas alguns têm uma tendência maior. Na hora que começa a dificuldade, o primeiro embate, acho que eu não vou mexer com isso não. Né? E isso aqui, não sei. E o resultado, às vezes, ele precisa ser acumulado para ele aparecer. Né? Eu tenho no livro Hábitos Atômicos, fala sobre isso, né? O platô de potencial latente. Você tem que ir acumulando ali. E ele não vai aparecer rápido. Depois desse acúmulo, aí sim, ele aparece. E eu já queria emendar a próxima pergunta para você, Dani. Quando foi que você, assim... Você falou, não, eu preciso disso. Você decidiu que entrar no processo, assim, de verdade. Olha, quando a minha ficha caiu de verdade, que eu tinha que investir nisso, foi quando eu percebi também a procrastinação, que é exatamente, às vezes eu não conseguia finalizar certas situações, que é o que você disse. E eu falei, gente, eu tenho que aprender a dar continuidade, a saber administrar a minha rotina, a saber administrar o meu tempo, porque estava tudo muito confuso. Então, nesse momento, eu falei, gente, eu tenho que saber como que eu vou administrar isso tudo, como que eu vou administrar a minha profissão, família, as minhas emoções, e realmente é quando dói. A gente, quando cai a ficha, é quando dói, quando você fala, não posso parar, eu tenho que continuar, porque eu estou vendo várias pessoas ali que conseguiram. Então, por que eu não vou continuar? Por que eu não vou conseguir? E foi aí que realmente caiu minha ficha. E foi engraçado que teve um livro que vocês trabalharam, que foi O Milagre da Manhã. Esse livro foi uma grande virada de chave para mim. Para mim também. E que até hoje eu consegui a disciplina, porque eu falo que a disciplina é o contrário do que as pessoas pensam. Para mim, a disciplina ela é libertadora. E no livro de Provérbios fala muito, né? Não sei quantas vezes que aparece a palavra disciplina. E eu consegui fazer, não os 10 minutos, né, certinhos que o livro explica,
Quem quiser aí vai ter que ler o livro para entender, fazer o reset. Mas eu consegui administrar minha rotina. Então, hoje eu tenho meu horário de fazer minha academia, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação. Você tá firme, né? Tô firme. Tenho meu horário, meu tempo de estudo, né? Meu tempo de trabalho, meu tempo com os meus filhos. Claro que não é perfeito, assim. Tem dia que a gente, né, sai aí um pouco. Mas eu acho que isso foi a grande virada de chave. De eu perceber que no momento que eu conseguisse administrar todos esses pilares da minha vida, as coisas ficaram mais leves. Então foi nesse momento. E você, Carla? Quando foi tava um caos. Assim? Quando todos os pilares estavam fora do lugar, agora não tem jeito, eu tenho que começar de algum lugar, né? E é muito, assim, prazeroso, porque quando tá tudo muito bagunçado, eu tô falando rindo, mas é verdade, tudo muito bagunçado, não sabe nem por onde começar, né? E quando você começa a perceber a mudança de uma área, você começa a ter vontade que as outras áreas mudem, né? Mas realmente, às vezes você quer procrastinar, às vezes você quer parar, mas é uma coisa que, tipo assim, te traz cura, né? E te traz alegria, porque tudo fica muito pesado quando você não consegue fazer. E é frustrante, porque você tá ali, você sabe que você não quer ficar naquele lugar, mas às vezes você não, tipo assim, não tá sabendo nem o que fazer para sair, né? Mas quando você começa a ver que as coisas começam a se organizar um pouquinho de cada vez, né? A gente vai lá 1% todo dia. É a questão que a Dani falou também da disciplina, que às vezes a gente acha que tem que fazer tudo de uma vez, né? Mas o importante, o que vai fazer a diferença é você fazer o pouco todo dia, né? Porque a gente não vai dar conta de fazer o 100%. Mas se você faz 1%, 2% um dia, outro dia, isso vai gerar mudança, né? E vai te trazer refrigério, né? E eu acho legal, assim, que é poderosa a questão do reset, a questão que a Bíblia fala, né? Que o conhecimento liberta. Porque quando você sabe, tipo assim, eu tô aqui no meio dessa confusão, mas o que eu vou fazer para sair? Então a gente não sabe. Aí a gente vai pro reset, tá, achar, o Cris, não, vou fazer isso. Então vai te dando direção para você seguir. E é muito bom isso. E você tá participando com outras pessoas, porque você percebe que o outro também tem dificuldade. Que às vezes quando a gente tá com um problema, dificuldade, você acha que é só você. Sua pior pessoa do mundo, né? Que ninguém tem problema, que a vida do outro tá linda, tá maravilhosa, mas você percebe que outros têm problemas diferentes que o seu. Que às vezes a sua dificuldade não é a do outro, mas também tem, e que tá todo mundo ali para poder vencer as suas dificuldades também. E você caminhar junto, eu acho que isso faz diferença, porque você percebe, um caiu ali, mas tem alguém para poder levantar. E vambora, ninguém vai ficar no meio do caminho, né, Cris? E aí vai todo mundo se ajudando. Isso, assim, realmente é uma família mesmo, e a gente vai crescendo e amadurecendo, e a gente vê, quando você chega, né, mais pra frente, você vai ver o tanto que você já mudou e que você nem percebeu. Assim, dói o processo, mas tem coisas que vai acontecendo que você nem percebe. E o tanto que você se tornou melhor, né? E isso é maravilhoso. Isso aí que você falou é muito interessante, porque às vezes a vida tá tão bagunçada que a gente não sabe por onde começar. A gente nem sabe, tem pilar, né? Você olha assim, você fala assim, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. E às vezes é o primeiro passo que a gente precisa dar, né? E às vezes aquele primeiro passo é um passo curtinho ali, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a casa tá bagunçada, arruma, né, um cantinho ali da casa, arruma eu tô toda com problema, sei lá, arruma sua unha. Uma coisa, eu tô toda largada, faz uma coisa, não consigo fazer atividade, vai lá 5 minutos, né, eu ensinava isso pra ele, entra lá, dá uma volta, deixa primeiro a roupa da academia, dorme com a roupa da academia, né, dorme com a roupa, faz uma coisa, e uma coisa puxa a outra, não sei se vocês reparam, né, que é o poder da ação, onde vocês comentaram, né, uma coisa puxa a outra, um hábito puxa o outro, você vai pra academia, de repente você começa a comer aquelas coisas, tudo assim, você fala assim, isso aqui não está combinando, porque eu tô indo lá, me sacrifico de repente. Então, às vezes, aquilo nem era um plano seu, mas você começa a... as pessoas que falam muito assim, olha, eu comecei... de mentalidade, né? As pessoas falam assim, olha, eu comecei a mudar aqui, eu comecei a dar uma faxina na casa, isso é super natural, né? Às vezes tirei roupa, joguei coisa fora, comprei outras coisas, eu não combino mais com algumas coisas. Então, assim, essas mudanças vão acontecendo e faz parte, assim, de um processo, né? Eu queria perguntar, a Dani já falou, eu vou perguntar para a Carla. Se você teve, as pessoas te estranharam, tiveram resistência, assim, sentiram que você mudou,
Ou como é que foi, assim? Ai, sim, igual a Dani falou, né? Que o marido dela falou, não, mas todo dia, toda hora você tá envolvido com isso, né? Parece que agora você só faz reset, só faz isso. Sempre vai ter alguém mesmo. Porque, querendo ou não, você vai mudar, não tem como, né? E a gente ouve mesmo isso. E isso, às vezes, até se você realmente não estiver determinada, fala você parar no meio do caminho, né? Mas também, tipo, sim. E quando que foi, assim, o momento em que vocês perceberam, né, da Dani aquele primeiro, você percebeu, Dani, que havia mudado alguma coisa? Ela falou um pouco, né, quando aprendeu a dar não, Sim, né? eu percebi exatamente aí, Cris, quando as pessoas, quem estava ao redor de mim, comecei a colocar limites. Então, certas pessoas estranharam posicionamento, a questão mesmo da disciplina, que eu não sabia que era disciplina, e aí eu fui entendendo que era para me beneficiar, que eu ia conseguir chegar até o final, do que eu começava e eu consegui chegar até o final. Não é fácil, mas eu comecei a perceber nessas pequenas mudanças. E às vezes, como a Carla disse, a gente que às vezes vê o resultado, a coisa grande. Mas ela começa exatamente aos pouquinhos. E quando você vai ver, você já conseguiu alcançar aquele objetivo e aquela meta. Então foi assim que eu comecei observando mesmo. Eu não esqueço um episódio que você falou não lembro qual reset, acho que foi de relacionamento. De uma mudança que você teve, assim, que você percebeu, opa, peraí, nossa, era isso. Eu estava agindo dessa forma, agora eu passei a agir dessa forma e melhorou. Então foi assim, eu não lembro a palavra que você falou, se foi virada de chave, um choque. Foi muito interessante aquilo. Eu também não lembro muito bem o que foi, mas eu cheguei, eu acho que até ligar para a chave, falei lá no reset, e foi assim, bem emocionante para mim. Porque é como se eu tivesse uma revelação, né, de algo, e eu descobrisse, né, tava me descobrindo novamente. E foram várias mudanças que eu percebi. E uma das grandes mudanças que veio foi romper mesmo o medo, sabe? Enfrentar os desafios da vida, que é o perfil estável, tem dificuldade. Que é você perceber que tem conflitos que são necessários. Então, para mim, isso foi muito importante entender. Eu custava entender isso. Então, engolia muita coisa e achava que eu tinha o controle de tudo e podia resolver tudo. E aí, quando eu percebi que eu não tenho controle de nada, que quem tem controle é Deus, que eu tinha que descansar no colo dele e que o que eu tinha que fazer realmente era entender que o meu lugar, tudo começou a se encaixar. Então foi nesse momento mesmo, na virada de chave, e ao longo do processo, né, a gente vai tendo várias, e vão tendo vários desafios, e você tem que enfrentar mesmo, não ter medo, você tem que, aquilo que a palavra de Deus diz, e a gente tem que tomar posse daquilo, seja forte e corajoso, que Deus vai te ajudar a atravessar o Mar Vermelho. E a gente atravessa, a gente vai para o outro lado do rio. Uma coisa interessante, isso aqui, antes da Carla falar, eu falo muito no Reset como que se forma sinapse, né? Eu dou um exemplo lá, às vezes eu faço com as purpurinas para as pessoas entenderem, né? Que é através da comunicação, dos pensamentos, do sentimento. Só que tem que ter uma grande quantidade, né? Para aquilo ali se formar uma nova sinapse. E aí, no início, parece que nada está acontecendo, né? Parece que, bobeira, vou ficar fazendo esse exercício, parece infantil, parece sem sentido, dava aquela vontade de sair correndo. Sim. Só que um dia... É exatamente a chave encaixa tudo. Você fala assim... A última peça agora eu entendi. Às vezes a gente falou aquilo ali 10, 20, 50 vezes, exatamente. Mas às vezes na 51 é que vai encaixar. Entrou e às fez vezes a sinapse, já estava sendo várias feitas ali. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas já falei tanto disso.
mas ainda não chegou o tempo daquela chave ele virar. Ele tem que ir plantando para uma hora aquilo. Né? Exatamente. É verdade. E sabe uma coisa que eu acho assim que mudou muito pra mim, Chá, é aquela questão de você fazer o eu sou. Porque é engraçado, né, que você vai batendo e você, na realidade, você vai declarando realmente aquilo que você é. Porque você ouve tantas coisas que o outro fala de você. Mas para você saber a verdade sobre você mesmo, ou até, tipo assim, aquilo que você é, mas aquilo que você quer ser, né? Você não vai falar, sei lá, eu sou bagunceira, eu vou colocar bagunceira, então eu vou colocar que eu sou organizada. E você vai declarar, e como que aquilo vai internalizando na gente? E é tão gostoso quando você vê que aquilo aconteceu. Sim. Porque no início, você vai, eu vou parar, eu vou encher uma folha, gente, não tá acontecendo nada, não tá mudando nada. Mas você vai, e aí você percebe que aquilo, né, realmente tem validade, que aquilo mudou você. Então, é muito poderoso quando você faz a sinapse final. Quando você tá iniciando com um pouquinho, é desgastante mesmo. Mas quando forma, aí fica igual aqui, divertidamente, né? Uau, aconteceu. É muito bom. É muito bom. Essa pergunta, assim, eu vejo na vida de vocês, né? Tipo assim, para manter tudo isso que vocês conquistaram, vocês estão sempre na jornada, né? Eu vejo vocês, assim, quantos anos a gente está caminhando juntos, né? Então, assim, eu vejo em vocês muita humildade, né? De ser eternas aprendizes, né? Por mais que às vezes a gente tenha vontade de sair correndo, é normal, mas a gente fala assim, eu sempre falo, o que a gente viu, a gente não consegue desver, Sim, né? verdade. A gente já sabe que dói, mas tem uma solução. Sim. Né? Então vocês, assim, estão sempre na jornada, estão sempre, não só de desenvolvimento pessoal, estão sempre se especializando, né? A Dani, uma vez eu fui de atender, era tantos cursos tantas especializações que ela queria ali fazer, eu falei, calma, vamos organizar uma de cada vez. Porque é uma pessoa que, né? Vocês estão sempre se capacitando e buscando melhorar pessoalmente e profissionalmente, né? Exatamente. Um pilar reflete no outro, né, Chá? Não tem jeito. Exatamente. Próximo. Então, gente, quais foram as diferenças que vocês perceberam, né, em vocês ao longo desse processo? Assim, pega você lá do início do processo e mais à frente do processo. O da Dana eu já até sei que ela vai responder, que ela já falou um pouco hoje, né? Isso. Então... Você, Carla. Eu vejo maturidade, sabe? Que às vezes a gente aprende a lidar melhor com os problemas, você tem mais calma para poder lidar, porque antes, às vezes, tudo assusta, tudo a gente aí tem muito medo, né? E o medo é uma coisa que realmente limita muito a gente. Porque se você não enfrenta, cada vez que você não enfrenta, ele vai se tornando maior diante de você e realmente fica uma coisa difícil para você resolver, né? E é muito bom você começar a ter a confiança em você. Porque você sabe, se você está passando por aquilo, você, de alguma forma, você pode procurar dentro de você que você vai ter a solução para poder resolver, né? E, tipo assim, se você realmente não tiver, você tem pessoas que você pode contar. Porque antes eu tinha muita dificuldade para me abrir com pessoas, né, Dani? Ela fala, cara, você tem que se abrir sem falar. E eu era muito, tipo assim, de guardar para mim, de ficar ali remoendo mesmo, não falar. E assim, eu aprendi a me abrir mais, porque eu tinha ainda tenho dificuldade, mas assim, era muita dificuldade, né? E então eu vejo assim, o quanto que realmente eu tenho mais facilidade de encarar o desconhecido, não, eu tenho que fazer, igual a Dani, teve um cantor que pediu pra Dani atender, aí a Dani não podia, cara, você vai. Eu falei assim, não vou não. Você quer saber, você vai. Aí eu falei assim, Jesus, tá bom, eu vou. Não é que seu dedo tá ativado que você fala, não tem opção, você só vai. Aí eu fui, foi assim, realmente uma experiência muito boa, porque quase que eu não fui realmente por causa de medo, aí eu achava, tipo assim, a questão do não merecimento, de novo, eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia ser capaz. E como que foi bom para saber que realmente eu dou conta e que eu sei que eu poderia fazer e que eu ia dar conta, né? E foi uma experiência muito, muito boa. E é muito bom isso. Seu perfil é só estável, né? Eu tô precisando de uns D. Não, eu falo assim, você fez o perfil, o é meu só estável. Nós vamos flexibilizar. Vamos mudar isso aí, né, Chá? Esse ano eu já falei com ela, gente. Esse ano ela tá aqui no Reset novo. Se prepara. Se prepara. Deus. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Vou deixar registrado aqui para vocês verem. Mas um negócio muito interessante que você falou. Quando a gente não gosta de falar,
Isso é manifestação de orgulho. Às vezes a gente acha que eu sou humilde, né? Mas não é humildade, na verdade é porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar sobre a gente, o que elas vão falar. Então, né, às vezes vai passar um sabão na gente, né? Às vezes vai, né? Vem a vergonha, né? Constrangimento. Então é melhor, eu falo isso porque todos nós temos uma manifestação de orgulho, todos. Sim. E aí tem até um teste que a gente faz. Deixa eu fazer esse teste com você. Qual? Do orgulho? Acho que não. Não? Eu faço em quase todos os processos, porque todos nós temos. Só que a gente percebe onde que ele tá, assim, o orgulho tá pegando aqui, né? Então, eu também na minha vida, quantas vezes eu não falava coisas pra não, o que as pessoas vão pensar, falar de mim, né? Então, assim, hoje eu já falo assim, falar isso logo, que senão eu não passo de fase. E eu vejo, Chá, o quanto é importante a gente estar no processo e a gente ser o eterno aprendiz, porque a gente está vivendo hoje num mundo que a gente é muito vista. Sim. O tempo todo a gente está sendo observada, né, com as redes sociais, e eu tenho muita crença minha que eu tenho que vencer, principalmente que as pessoas falam, Daniela, você tem que aparecer mais, você tem que colocar mais você no Instagram. Concordo. Várias pessoas já me ofereceram, né, para poder gravar vídeo. Então, assim, tenho crenças a vencer, mas essa questão da gente tá no processo de autoconhecimento, de fortalecer a identidade, vem muito por questão da situação de mundo que a gente está hoje, de ser muito vista e de ser muito cobrada. Então, se a gente não se fortalecer... Não queremos hater, né? Exatamente. Tipo, vai vir lá e vou me expor e de repente a pessoa fala o que quiser na minha postagem, melhor eu ficar quietinha. Melhor ficar quietinha. E assim, o fortalecimento da identidade, saber quem a gente é muito importante nesse sentido. Porque crítica, o mundo hoje só tem crítica. Né? Deus falou na palavra dele, o amor de muitos irão se esfriar e ninguém vai ter compaixão do outro. Então, se você não tiver fortalecida, não saber quem você não fortalecer sua identidade perante primeiro a Deus, saber o que Deus quer de você, você não suporta mesmo ficar no processo e não vai aprender. Só não é criticado quem não tá fazendo nada. Exatamente. Né? Quem não incomoda ninguém, não tá aparecendo, aí não vai ser criticado. Isso é tão importante que muitas vezes a gente pensa em um propósito de Deus para a nossa vida e o pensamento vem, eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis. E às vezes a ferramenta está na nossa frente. É o que eu falei no início. Só que o que acontece? É naquele lugar que você tem que estar mesmo, né? O nosso posicionamento, muitas vezes, ele vai contra muitas pessoas. E aí eu vi isso em uma postagem que eu fiz, que nem foi um vídeo meu. Eu só reagi a um vídeo de um cara que eu considero um cara muito bom dentro do nicho que eu trabalhava na época. E eu repostei o vídeo dele e tal, e concordei com isso. Gente... Mas foi tanto hater que apareceu. Meu Deus. E assim, ainda bem que a gente tá trabalhado na rejeição, né? Exatamente. Você sabe que a gente precisa dos haters pra crescer, né? É mesmo, Charlene? Porque se tiver só elogio, você não viraliza, gente. O que faz viralizar os haters. Então esse vídeo ele deu quase 1 milhão de visualizações. Um vídeo que não era meu. Meu Deus. Eu ganhei uns 12 mil seguidores lá com... Meu perfil era pequenininho, foi pra... Sério? Por quê? O pessoal começou a bater boca nos comentários. Os que eram a favor, os que não eram a favor. Meu Deus. E começou aquele negócio assim, isso, e eu né? meio daqui a pouco. Por minha causa. Aí eu pensei assim, eu falei, não é que esse negócio é... E aí eu lembro que eu postei mais 2 vídeos meio que polêmicos assim do assunto, mesma coisa, não sei quantos mil visualização, porque quando a gente coloca a nossa cara, né, na internet, vão ter ali as pessoas a favor e vão ter as pessoas contra, mas Deus, ele colocou algo em nós, ele colocou uma mensagem em nós, e essa mensagem, a gente, né, que já está na jornada há bastante tempo, a gente sabe que a maioria daquelas pessoas que estão ali
criticando, no meu caso ali era um conteúdo de relacionamento, estão totalmente feridas, né? Foram pessoas que foram traídas, abusadas, pessoas que foram abandonadas, trocadas, né, por qualquer coisa. Então, há uma ferida, e aí a pessoa vai ali, sabe, para bater. Só que nós temos algo dentro de nós que precisa ser exposto. E aí a gente precisa brigar com o nosso perfil, brigar com a nossa vontade de ficar quietinho, brigar com a nossa vontade de não ser rejeitado, né? Para que a gente passe às pessoas aquilo que Deus colocou dentro de nós, sabe? Porque pode ser que 1000 pessoas ali vai entrar aqui, vai sair aqui, mas pode ser que uma, 2, 3 ali vai ouvir, né? Não, era o que eu precisava ouvir hoje. Exatamente. Carla, vamos criar um conteúdo polêmico, tá? Deus. Vamos treinar, cara. Ai, Cris. Gente, eu quero que vocês contem algum sonho que vocês realizaram ao longo desse processo aí, alguma coisa que vocês conquistaram, realizaram. Olha, um sonho que eu realizei foi na área profissional, porque a gente atendia na Audiovox, a gente, na verdade, era presa a convênios. E a gente tinha um nicho menor de pacientes particulares. E aí, o Cris deu uma consultoria pra gente, e vou falar que foi desafiador, porque você imagina, 10 anos, era mais de 10 anos, 15 anos a gente atendendo por um convênio, que era o carro-chefe, e ele virou e falou assim, ele e meu marido também é o nosso consultor, de vez em quando, lá da clínica, ele falava, gente, larga o convênio, vocês têm potencial, vão partir para cima. A vaquinha, né? É a vaquinha. Já viu a história da vaquinha? Exatamente. Não é fácil largar. E aí, hoje, a gente conquistou esse grande sonho, porque 90% dos nossos atendimentos são pacientes particulares, e 10% a gente atende por convênios, não que a gente deixou de atender convênio, né, mas a gente atende convênio, nos libertamos desse outro convênio, mas foi desafiador, porque você abandonar, né, uma coisa que para você estável. Ali é estável. Totalmente estável. Certo. Totalmente. Pelo Certo, que não era bom. Que não era bom. Mas a gente não visualizava isso. E foi muito bom. E um outro sonho que eu conquistei também foi nessa área emocional, que colocar limites, né, com relação a essa parte mesmo de relacionamentos. Minha comunicação mudou muito com relação aos meus filhos. Então, a nossa comunicação hoje, eu percebo que eles entendem o que eu quero passar para eles. Na minha área conjugal também, eu acho que assim, meu Deus, melhorou assim 80%. Então, que eu me lembro é isso, mas foram vários outros sonhos, né, que realmente o processo me trouxe de benefício. Verdade. Eu fico muito feliz porque eu acho assim, que eu me tornei uma pessoa mais forte, tá? Mesmo ainda tendo muito que melhorar, assim, eu tenho mais facilidade para lidar com desafios e eu não estava acostumada a olhar para mim, eu não sabia realmente quem que eu era, né? Até assim, tantas questões de qualidades e limitações, né? E a questão assim também de aceitar desafios, porque eu não vai ser para mim, eu não vou ficar mais quietinha aqui nos bastidores, né? E, assim, tive vários desafios, até questões, assim, profissionais mesmo, eu vi, assim, o quanto que eu amadureci, né? E o Senhor falou para mim, não, você vai ser, esse é o seu propósito, né? Porque eu achava que eu era um fonoaudiólogo, na verdade eu sou disfarçada de fonoaudiólogo, né? Eu sou um instrumento de Deus para trazer eu vi isso cura, para trazer cura para as pessoas, né? Se não só questão, assim, de voz. E é muito prazeroso você usar o dom que Deus te deu para você servir o outro, né? Eu acho isso, assim, sobrenatural, que você sabe, tipo assim, não tem nada a ver com você, é Deus que está te fazendo fazer. E esse é o seu propósito, né? Porque eu sempre queria, assim, Senhor, eu quero falar de Deus para as pessoas, eu quero ser um instrumento, mas como que eu vou ser?
né? E daí Deus fala, não, eu te dei uma profissão, você vai me servir através da profissão. E é muito poderoso isso, né? E hoje vai ser, em primeira mão, né, Chá? Hoje eu vou estar atendendo também a primeira cantora no estúdio, realizando um sonho hoje, né? E vai ser benção, assim, eu sei que o Senhor vai me usar ali, né, para poder tratar daquela voz que está ali, né, com os sonhos dela também, colocando em prática ali. E eu creio que vai ser hoje benção. Mesmo? Hoje, 7 horas. Hoje é um dia marcante. Hoje é verdade. Rompendo vários desafios. Saindo do estável completamente. Eu tenho duas coisas assim, uma com a Dani e outra com a Carla, experiências marcantes, porque eu falo que a gente comentou do outro lado, não é? A gente fica assim, doido para que a pessoa veja o que a gente já vê, né? A gente fica assim, ai meu Deus, por que ela não viu ainda? Porque pra gente é simples, mas o emocional da pessoa é outra coisa. Então eu tenho duas experiências, uma foi com a Dani, lá na sala ainda, presencial, não sei se você lembra, acho que era lá no Funcionários. Não esqueça aquela cena nunca. E lá tem umas ferramentas, né, que a gente faz no individual, e foi muito forte. Ali foi muito mais do que ferramenta emocional, foi algo espiritual que aconteceu naquela sala ali, né, e eu por fora, ali por trás, assim, eu, né, ali vivendo ali a mentora, mesmo lá por fora, assim, por dentro, eu chorava, porque, tipo assim, era como se eu estivesse palpando algo real acontecendo. E a gente trabalhou ali naquela sessão uma crença de incapacidade que ela tinha. Eu olhava assim e falava assim, gente, eu tô até emocionada aqui só de lembrar. Como que ela tá se vendo incapaz? Olha quantos anos ela tá atuando. Olha tudo que ela faz. Olha como que ela trabalha. Por que ela não se vê? E a gente percebe que o diabo ele vai plantando essas sementes em nós para nos distanciar do nosso propósito, né? Porque enquanto a gente não toma posse disso, a gente não vive aquilo que Deus nos chamou para viver. Exatamente. Né? E eu até falei de você no último podcast aqui. Você falou essa questão do convênio, né? Às vezes era ali a gente se acostumando com migalhas, né? Exatamente isso. Sendo que o que Deus tem pra gente é muito maior. E a gente fala, ai Senhor, me ajuda. Só faltava ele falar assim, uai, te ajude, se ajude. Exatamente. Eu já te ajudei, já tá tudo liberado pra você, é só você tomar posse. Só que esse tomar posse, muitas vezes é difícil pra gente. Porque tem que ter ação. Sabe? Aí a gente quer assim que cai do céu, o Senhor coloca assim na nossa mão, a gente não quer nada de novo, diferente, de incômodo, nada. Eu quero a estabilidade, Senhor, só aumenta esse convênio aqui, ó, de 10 para R$1.000, é absurdo, só assim, para dar resolvido, para eu sair disso aqui, né? Sim. E o Senhor coloca situações para nos mudar, né? E, gente, eu vejo essa Dani cada vez que Dani tá no lugar. Hoje ela é fona aí dos famosos, né? Cada dia tá com um cantor diferente, tá viagem, tá só assim, ó, só nos jatinhos, né, gente? Cada dia ela tá no lugar, tá aqui, né? Passa de tarde, cheguei aqui. Eu falei, gente, eu tava ali agora, já tá ali. Então, assim, eu olho e falo assim, obrigado, Senhor. Obrigada, assim, por você ter assumido seu lugar, sabe, Dani? Ser uma das pessoas, assim, que me emociona ver o seu processo, sabe? Quando eu olho lá para trás, eu falo assim, meu Deus, ela não sabe quem ela é, e ela é tão forte, ela é tão cheia de talentos. Tô ficando emocionada. É assim mesmo, maquiagem estraga. E aí, cada vez que ela me manda um vídeo, esse dia ela mandou um vídeo na Globo. Eu falei, gente, quem dá conta aqui agora tá na Globo. Eu falo assim, assumi o lugar. Assumiu o seu lugar. E assim, Chay, desafiador tá nesse lugar também. Sim, sabe? Sim, grandes responsabilidades. Porque é o processo, né? Você tá no lugar, de repente Deus te oferece aquilo, cabe a você assumir aquele lugar. Você tem duas opções, ou você desiste ou você enfrenta. E assim, quando eu fui chamada para trabalhar no Espaço da Voz, né, com a Janaína, que eu tenho uma grande gratidão por ela, né, que me ensina muito, a Júnia me ensina muito, que são as duas que quando eu entrei, que me ensinaram tudo que eu sei, e até hoje me ensina, me ofereceu esse desafio, e falei, Deus, será que isso é para mim? Sabe? E você me deu muita força nesse momento, porque cuidar de voz, de cantores, foi grande, foi muito grande. Foi grande. Várias vezes eu quis falar não. E
E você cuidar de voz de cantores que estão na sua dependência, está na sua mão para recuperar uma voz, que precisa de gravar um DVD, que precisa de cantar por 6 horas em cima de um trem elétrico, né, no carnaval. Dias, em várias cidades, dias, né? E você entender que vários conflitos eu tive nesse momento. Deus, mas é ali que o Senhor me quer. Mas daquele lugar é um lugar profano. Porque às vezes, né, a gente quer o mais fácil. Quer o mais fácil. A gente quer o mais cômodo. Exatamente. A gente não quer. Só que Deus muitas vezes... Exatamente. E várias vezes. Como diz a Carla, né? Ele não te fez fonoaudióloga, ele te botou fonoaudióloga para cumprir. Para cumprir. E quando Deus falou comigo, por várias vezes ele me deu confirmação de onde era para eu estar. E quando ele colocou assim para mim, Daniela, eu quero que você cuide de pessoas, independente de raça, religião, crença, eu quero que você esteja nesse lugar. O que Jesus fazia, né? Jesus só ia naqueles lugares mais, né? E para mim, eu entrei muito em conflito com isso, com essa situação. E aí, através de várias confirmações, e ele falando comigo que era para eu estar ali, e que era para eu esquecer das vozes que estavam exatamente me confrontando. E quando eu estava naquele lugar, como a Carla disse, não era eu. Eu via, assim, a mão de Deus, era o Espírito Santo agindo em mim para cuidar, em primeiro lugar, daquela pessoa. Então, meu grande propósito é o cuidado, é fazer aquela pessoa cumprir o propósito que ela tem ali na vida, né? Aqui na Terra, o propósito que Deus para ela cantar, para ela comunicar bem, para ela usar da melhor forma possível a fala e a voz. Então, quando Deus me revelou isso, eu fiquei muito em paz. E falei, não, é aqui que eu tenho que estar, eu vou nas viagens, eu vou cuidar daquele cantor. E realmente, Deus fala muito com as pessoas através de mim. Então, já vivi, né, eu fico aqui contando testemunhos de várias situações, mesmo, que eu percebi ali, gente, se não fosse Deus naquele momento, eu não sei o que ia acontecer. Então, é realmente assim, o poder de Deus na vida da gente para cumprir o propósito. E ele só quer o sim, né? Ele só quer o sim da gente. E cuidar de voz também de professores, como eu disse, né, que a Carla a gente está junto nesse processo. Hoje a gente vai cuidar de uma outra voz, recuperar, porque ela precisa de cantar por 3, 4 horas na gravação de DVD. É um cumprimento de propósito pra gente. Sim. Então, às vezes a gente não tá aqui porque a gente quer aparecer, porque fica aparecendo, às vezes a gente tem, né, muito essa sensação, mas não é. É porque é um chamado. E a gente está ali para cuidar não só de pessoas, mas cuidar de almas. Às vezes a gente acha que é o conhecimento técnico, né? E muitas vezes não é. Não é? Às vezes é o conhecimento emocional, às vezes é o propósito espiritual. É o propósito mesmo. A gente só precisa permitir ser usado por Deus. Ontem mesmo eu falei isso com uma pessoa, ela falou assim, mas eu não sei o que fazer. Ela me contou um sonho, foi muito interessante. Ela me contou um sonho, falou, Charlene, eu tive esse sonho, o que significa? Eu falei, minha filha, Deus quer te usar. Aí ela falou assim, mas eu não tenho dom pra essas coisas. Eu falei, ele não tá nem aí pra isso. Ainda bem que ele não quer nem que ele vai te dar. Eu falei assim, ele só quer seu sonho. E como que eu faço pra dar esse sim pra Deus? Né? Então, assim, às vezes a gente realmente não sabe, a gente só tem que dar o sim. E ele coloca cada pessoa em um lugar, né? Igual a Carla, vejo Deus usando muito ela, né, na vida de pastores, que é um outro propósito muito lindo também, né? Eu pude viver uma experiência com a Carla ali também, que a gente foi cuidar de uma voz. E como é que Deus é, né? Aí me botou junto, né, ali pra cuidar ali da pastora ali junto com a Carla. E eu vi ali a Carla, né, fez todo o procedimento técnico e tal, e quando acabou, eu falei com o Cris, tinha que ver Carla numa autoridade espiritual, olhou nos olhos e falou assim, olha, não é mais técnico, agora aqui, ó, emocional, você precisa entender. E aí ela foi falando e tipo assim, ela foi lá e cumpriu a missão dela, né, e fez a pregação dela. Então, assim, eu vi, assim, naquele dia Deus te usando de uma forma muito poderosa, né? Então, assim, é lindo quando a gente
vence o medo, porque às vezes a gente pensa assim, ai gente, mas eu não consegui, se eu não tiver competência técnica para resolver, né, seja com um cantor lá no Trelete, seja a vida de um pastor que vai lhe entregar uma palavra ali de Deus, mas eu só quero sim, eu falo assim, eu só quero te usar, Exatamente. filho, né? Eu só quero te usar. Então assim, eu fico muito grata a Deus pelo que Ele tem feito na vida de vocês, e é só o começo, é só o começo, né, que grandes coisas. E você sabe que é poderoso, já? Tipo assim, quando você vê que é o Senhor que te deu, até o modo de você ver sua profissão muda. Porque eu vejo em Deus, muito obrigado, porque agora o Senhor vai me colocar para cuidar de mais uma voz. Porque você não vai cuidar só da voz, porque você não sabe nem onde que aquela voz vai chegar. Né? Hoje você vai cuidar de um pastor, você vai cuidar de um cantor, você está com ele aqui. Mas ele vai pregar, ele vai falar, chega em outros países, chega em outras coisas. E você vai estar ajudando na comunicação dele, né? Sim. E eu acho assim tão maravilhoso, porque a nossa impressão digital ninguém tem igual a gente. E ninguém tem uma voz igual a outra. Você imagina? A população que existe no mundo, Deus não fez nenhuma voz igual a outra. Se você fazer o registro vocal, vai ter a mesma peculiaridade de uma impressão digital. Ninguém tem igual. E aí Deus vai falar, não, você vai cuidar de nenhuma igual. Mas você vai cuidar dela, porque por isso que eu vejo assim, que você tem que ter realmente também a direção do Senhor, porque é igual no caso, né, dessa pastora que a gente atendeu, ela está tão acostumada a cuidar do outro, porque ela não está acostumada a ser cuidada. Então às vezes a gente vai ser um instrumento de Deus, para Deus falar para ele, não, você também é meu filho, né? Você também é minha filha, assim como você cuida de muitos, você tá num tempo que você precisa ser cuidada, né? E essa pastora até comentou comigo, que às vezes, com a gente, né, Charles, se você vai lembrar, que ela não sabia o que era ser cuidado, porque ela estava tão acostumada a cuidar do outro. Então eu pensei, Deus, então o Senhor propôs essa situação para que ela pudesse ser cuidada, para que ela pudesse ser, tipo assim, vulnerável também, né, Charles? Saber que ela também é filha amada, assim como ela cuida de tantos outros, ela também precisa ser cuidada. Isso é uma realidade muito grande na vida dos pastores, porque eles são eles cuidam das ovelhas. Sim. Então eles são acostumados a cuidar, mas eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande. Inclusive ano passado eu recebi uma palavra, você vai cuidar de pastores. E esse ano Deus colocou uns pastores assim na minha vida, assim, eu tô assim, Senhor, tem certeza? Foi tipo assim, eu tenho certeza? Não, é você mesmo. Né? E hoje mesmo ela já falou comigo, Charlene, você é uma bênção na minha vida. Eu tô assim, sou mesmo. E eu fico assim, tem certeza? Ela, meu Deus, você é uma bênção na minha vida. Porque eles têm essa dificuldade de estar. Então, assim, Deus coloca você para ser cuidada. Verdade. Aí você aprende a ser cuidada e aí você ensina pro outro. E agora chegou a hora de você ser cuidada, né? É uma troca. E interessante como que Deus vai encaminhando as coisas, né? Tinha nesse congresso aí, várias palestrantes, né? Ele falou, não, Charlene, você vai cuidar disso aqui. Aí a Charlene chegou lá e falou, a voz não é comigo, mas eu conheço quem sabe. Então aí Deus foi né, encaixando as coisas assim. Eu queria que vocês falassem pra gente agora, eu sei que vocês já falaram várias coisas assim, mas sobre o trabalho de vocês, né? O que é o fonoaudiólogo? A gente sabe da importância, já tivemos aqui no início aqui nossa... Verdade, gente, fomos cuidados aqui hoje, eu preciso cuidar muito mais. O Cris já fez exame, já fez processo. Eu tenho muita... O Cris canta, gente. Canta muito bem. Pode começar, Carla. Quer fazer? Pode começar. Olha, o nosso trabalho, né, como fonoaudióloga, é com propósito, né? A gente tem esse propósito de cuidar da comunicação das pessoas. Então, a nossa visão é reabilitar vozes, tanto de voz falada como voz cantada. Então, professores, pastores, cantores, palestrantes, e também cuidar da parte da oratória. Então, tem surgido muitos palestrantes, às vezes, para a gente estar atendendo, e a gente percebe, sim, que tem uma velocidade de fala muito rápida, ou uma articulação travada, e que, às vezes, isso é um entrave para qual maneira que o outro recebe. Porque a comunicação não é muito, a gente tem que prestar atenção que não é muito o que a gente fala, mas é como o outro está recebendo aquela informação.
E muitas vezes a gente não tem essa noção. Então, a gente tenta, mesmo na parte da fonoaudiologia, né, nessa parte da oratória, tá mostrando isso para o nosso paciente, que como é importante comunicar e como o outro está percebendo essa comunicação até para se alcançar o objetivo dele. Então, a gente trabalha muito isso no Audiovox, né, tanto a voz falada quanto a voz cantada, e cuidando também, às vezes, de crianças ou adultos que têm troca de letras na fala. Então é isso, né, Carla? E assim, a questão da voz, né, Charlene, a gente vê o tanto que ela vai interferir na sua comunicação. Porque você imagina que você vai para uma palestra ou você vai ouvir um cantor, uma música, e a voz está muito rouca. Chega um certo tempo que o seu ouvido fica cansado. Às vezes a música pode ser ótima, às vezes a palestra vai ser ótima, mas ela vai ser prejudicada pela qualidade vocal. Porque, imagina alguém conversando com você o tempo todo assim. Chega uma hora que você não aguenta mais Tipo, ouvir. eu tava Parece que a pessoa está sofrendo. Então, a mensagem é muito boa, mas ela vai ficar comprometida se a qualidade vocal não é boa. Né? A impressão que o outro tem, né, da voz. Então, isso é muito importante. E a gente trabalha muito isso, essa questão da qualidade vocal com eles, em relação que vai interferir na comunicação, né? E a gente trabalha muito essa questão de porque o paciente vai pra gente, ou o cliente vai pra gente, ele acha que a gente vai cuidar só da prega vocal, mas não tem como. Aquela voz tá rouca, tudo bem, a prega vocal que produz a voz, mas ela está inserida num corpo que tem um monte de situações. Então, não tem como a gente cuidar só da prega vocal daquele paciente. Então, a gente cuida do emocional, a gente cuida do bem-estar dele como um todo, porque tudo que ele faz, de bom ou de ruim, vai interferir nessa qualidade vocal, que vai interferir na comunicação. Então, a gente nunca consegue tratar o paciente só como uma prega vocal, só como voz. Então, a gente trata o paciente como um todo. E isso é muito bom, que é o que vocês fazem. Então, a gente trata o paciente como um todo. E muitas vezes a gente vai levar a mudança de hábito alimentar, mudança da qualidade do sono, e não vai refletir, na realidade, só na qualidade vocal, vai refletir no restante todo, qualidade do trabalho, qualidade de vida, porque você vai também ensinar aquele paciente hábitos saudáveis, que vai realmente refletir na qualidade vocal. Então, por isso que às vezes ele fica assim, nossa, eu vim pra cá de um jeito, agora eu tô outro. Porque você muda outras coisas também, não só a qualidade vocal. E isso é muito bom, você ver que eles ficam felizes, né? E você vê que você foi além daquilo que foi passado para você, né? E a gente sabe que não depende mesmo da gente, é de sabedoria que o Senhor vai dando. E assim como você, Chá, a gente sabe que a qualidade vocal, às vezes aqui uma alteração que o paciente tem, não justifica aquela qualidade ruim. Mas você consegue ver o que está por trás daquela qualidade. Então, você vai trabalhar muitas das vezes questões da alma da pessoa, porque não é só físico, sabe? Tem outras dores por trás. Vocês já pegaram algum caso, assim, da pessoa chega com algum problema vocal, né? Só que aí, na hora que vocês foram examinar, vocês viram que não tinha nada que poderia fazer tecnicamente, mas que emocionalmente poderia ser feito. Sim. Tem muito, sabe, Cris? E, inclusive, tem um tipo de disfonia que a gente chama de disfonia psicogênica. A pessoa não tem nada na prega vocal e se acha que ela tá com uma lesão horrível. Porque a voz ela acredita que ela tem um problema, é isso? Sim, acredita. E acontece muitas vezes quando, tipo assim, vem muito súbito, né? Olha, minha voz estava ótima e de repente, agora não sei o que tá acontecendo, que minha voz não sai mais. Aí, às vezes, você coloca um fonezinho, aí ela fala com você, oi, Carla, tudo bem? Aí você tira o fone. Deixa um mascaramento, né? A gente não deixa ela ouvir a voz dela e a gente coloca tipo um gravadorzinho e a voz dela sai normal. Gente, né? Mas não é bem só isso, né? Tem as técnicas, é só para uma maneira mais grosseira da gente explicar. Eu vi um pouquinho o teste da Carla na prática. Eu atendi uma professora, ela ia para mim, ficou uns 2 meses, só ficava assim, não sei o quê. O marido dela passou mal, teve que ser hospitalizado. Ela foi ligar para mim porque não podia ir, porque o marido estava hospitalizado. Ô, Carla, não posso ir hoje porque eu estou no hospital com meu marido. Assim, a pessoa falou ali ontem. É assim. Então, o emocional, na realidade, interfere muito na qualidade vocal. Sabe? Às vezes, porque a pessoa depende da voz, e se ela pensa, não posso ter problema na voz. Aí, às vezes, a mente já cria, nossa, mas você está tendo problema na voz. E, às vezes, por ela depender da voz,
né? Também. Pode ser que... Ou às vezes também tem pessoas que se sentem beneficiadas por dores, Thiago. Muitas vezes ela se sente beneficiada com aquela voz. Então, às vezes, se alguém... Tipo lugar de vítima? Sim. Tipo isso? Então, tipo assim, Caramba. vamos supor, eu não sou cuidado, mas aí depois que eu comecei, que meu marido começou a cuidar de mim, as pessoas começaram a me dar mais atenção. Então, pra você tirar aquela pessoa daquele padrão, às vezes não é tão fácil, porque ali ela está sendo beneficiada de alguma forma. Então, para ele é prazeroso estar ali. Então, tem um psicólogo também, aí a gente faz um trabalho disciplinar. Caramba, caramba, é tanta coisa que a gente nem... Não é só voz, né? Exatamente. Então, isso é muito comum, né, das pessoas. Eu vejo isso não na voz, eu vejo isso em outras coisas. Tem pessoas que me pedem ajuda, mas elas não querem ajuda. Elas só querem falar. Elas só querem desabafar. Elas só querem trazer para fora. Mas elas não querem, porque ser ajudadas significa que elas têm que fazer alguma coisa. E às vezes elas gostam de estar naquele lugar de vítima, porque elas ganham atenção, ganha alguma coisa ganha, né? Ganha ajuda, né? Então, a voz, eu queria que vocês falassem assim um pouco assim, o que a voz representa para uma pessoa, né? Vocês vão falando aí que a minha mente vai, por exemplo, eu falo tantas coisas para vocês. Não, primeiro eu pensei assim, imagina elas me analisando, falando, vendo os meus cigarrinhos. Eu já analisei você. Você tem que me dar o feedback, ué. Ela analisa e dá o feedback pra ela. Dar, a gente ama o feedback. No início, eu ficava assim, a menina falou comigo assim uma vez, você é boa, mas você fala muito rápido. Não, você não deixa as pessoas falarem. Depois, uma vez, uma pessoa falou comigo assim, eu não consigo entender o que você fala. Eu falei assim, gente, será que eu tenho um problema de aí eu comecei, não era nem de dicção, era tipo assim, de interpretação, né? Primeiro eu fiquei pensando isso, mas eu quero que... E aí depois eu fiquei pensando, poxa, a minha voz, né, por exemplo, fala coisas para vocês, e aí vocês levam a voz para outras pessoas, e aquelas pessoas, né, são curadas e levam a voz para outras pessoas, é uma corrente. Sim, é uma corrente, né? Exatamente. O que na lente de vocês, assim, a voz representa para uma pessoa? Para mim, a voz, ela é a identidade Isso. da pessoa, sabe? É através da voz que ela passa a autoridade dela, que ela passa o emocional, através da voz. Eu sei quando uma pessoa tá triste, quando uma pessoa tá alegre, Tem gente que tem voz, eu falei isso com Cris essa semana. Nossa, tem gente que tem, eu falei, Cris, eu preciso trabalhar com essa pessoa porque ela tem voz de triste vítima. Exatamente. Então a gente consegue identificar. Fala assim, chorando. Você não precisa nem de ver. Você consegue identificar. Charlie, então, eu já pensei nisso. Eu falei, gente, como é que eu faço para resolver isso? Exatamente. Eu mando pra vocês? Manda pra gente. A gente resolve. Então, assim, é a identidade mesmo da pessoa, né? E não só a identidade em termos de reflexo mesmo, de dizer quem ela é, de passar emoção, mas sim de representatividade. Então, a voz representa cada indivíduo. A gente, através da voz, a gente sabe até cultura, né? Aspecto cultural, idioma. E então, assim, é muito importante, porque através dela você tem realmente voz, você se comunica, você tem conexões com as pessoas. Então, a voz é algo que realmente é muito importante na qualidade de vida, né, do ser humano. Se a pessoa não se conhece, e aí ela não tem uma identidade formada, e aí ela tem um tipo de voz, sei lá, às vezes uma voz infantilizada, às vezes uma voz essa de vítima, essa triste, de sofredora, ela no processo de autoconhecimento, então ela pode mudar essa? Sim, pode. Olha, já chegou para mim vários pacientes que tiveram voz infantilizada e chega para mim e fala assim, olha, não consigo passar numa entrevista de emprego por causa da minha voz, que é muito infantilizada, eu não passo credibilidade. E aí a gente trabalha muito com essa parte também da oratória. Por quê? Eu falo que assim, a gente, na comunicação, a gente tem comunicação que é verbal, a comunicação não verbal, e a gente tem uma porcentagem aí que é o conteúdo do que você fala.
E quando a gente vai trabalhar com essa pessoa, a gente percebe que tem que ser trabalhado muito essa questão também do emocional. Então, ela se conhecer, porque não adianta nada eu melhorar a voz desse paciente se ela não vai se identificar com essa voz. Então, o autoconhecimento vocal, a autopercepção que ela tem que ter dela como ser no mundo, né, do objetivo, quem ela é, a identidade dela, é muito importante até para a gente conseguir perceber aonde é que ela quer chegar com essa voz. Então, é um trabalho que vai além, no caso aí, de uma técnica, né? Vai muito da percepção que a gente tem que ter do outro e da percepção que a gente tem que levar esse outro a se auto-perceber. Você tá falando aí, minha cabeça tá assim, ó, viajando assim, porque eu tô lembrando aqui de algumas coisas. Por exemplo, às vezes quando a gente quer comunicar alguma coisa triste ou a gente quer comunicar uma compaixão, a gente muda a voz. Muda. Nossa. Ela vai expressar o seu Deus. sentimento. E às vezes, por exemplo, quando a gente está que a gente precisa, o tom muda, tipo assim, olha, quando eu preciso falar um não, né, a forma de eu me comunicar muda, né, é diferente. Então, assim... E só para você ter uma ideia, Oxá, a porcentagem do conteúdo do que você vai falar, porque às vezes as pessoas se preparam tanto para uma palestra, né, preparam tanto para aquele conteúdo, mas uma das porcentagens maiores da comunicação é da comunicação do seu tom de voz. É a entonação de voz que é isso, né? Eu quero usar o D, que é o dominante. Então, você tem que impostar mais a voz, você tem que se posicionar mais com sua voz. A velocidade de fala, como você está articulando. E a comunicação não verbal, que é os gestos, é o que você faz com a face. Porque não adianta nada você chegar para mim e falar assim, Daniela, tá tudo bem? E eu falar, tá tudo ótimo. Com essa cara. Então, a minha comunicação não verbal, a minha voz diz uma coisa, mas a minha comunicação não verbal, minha expressão disse outra. Então, por isso que é muito importante esse trabalho da fonoaudiologia para quem quer se comunicar bem, porque não tem como fugir do autoconhecimento. E assim, todo paciente que às vezes eu pego, empresários, às vezes, palestrantes que querem melhorar a performance comunicativa dentro da empresa, a primeira coisa que eu pergunto, você já fez o perfil comportamental? Você sabe, você se conhece, você sabe aonde você quer chegar com seu estilo de comunicação? Você já se identificou? Porque ele tem que perceber. Então, é muito importante esse autoconhecimento. E quais são os traumas, bloqueios assim, mais que vocês mais lidam no dia a dia, assim, mais comuns, né? Tem gente assim que sofre acidente, às vezes fica sem voz. Então, nossa, assim também, não tem? Fica, depende do que, tipo assim, porque às vezes aí você tem alterações neurológicas, né? Porque a voz não é só músculo, né? Vamos lá para o sinapse, né? Então, tem pessoas que aí no caso, por exemplo, que ela fica com a fala mais, que a gente fala molhada, menos articulada, chama disartria, mas aí é uma alteração já neurológica. Então, ela vai ficar, né, da época de quem, tipo assim, da nossa idade, vai saber como dar fita cassete que começava a embolar. A voz da disartria, ela fica uma voz mais aquilo, ele não consegue articular e a voz fica toda embolada, né? Mas, assim, a gente não atende tanto casos neurológicos, mas o que, assim, a gente vê muito essa questão como, assim, por causa do nosso público mesmo, é a pessoa nossa, minha voz vai ficar assim para sempre? A minha voz vai melhorar? Sim. Eu quero melhorar, porque eu não quero ficar com essa voz para sempre. Eu não tô conseguindo ter extensão vocal para cantar, eu não tô conseguindo atingir notas agudas mais. E um professor, né? Eu não tô conseguindo chegar até o final da aula, eu fico muito cansada vocalmente. Então, assim, isso atrapalha, né? Interfere muito na vida. E aí, o que acontece? Uma coisa puxando a outra, né, Chá? Aí eles já vão entrar no emocional. Aí aciona outra coisa que nem, na realidade não estava, e às vezes a situação realmente piora a qualidade vocal. E sim, tem pessoas que acham qualquer alteração vocal, porque existe, igual, por exemplo, nódulo de prega vocal, que é porque a pessoa usou de forma inadequada, ou usa muito, aí a pessoa já acha que está com alguma coisa maligna. Exatamente. Às vezes a terapia com ela
É você convencer que ela não tá nada maligno, não tem nenhuma alteração maligna. E aí, depois de um mês e pouco, você começa a terapia fonoaudiológica. Porque até você convencer que o nódulo de prego vocal não é câncer, que não vai virar nada maligno, você tem que trabalhar muito a mente dela. Porque ela não consegue se convencer que ela não tá com nada maligno, sabe? Porque quando você fala nódulo, todo mundo já pensa que é alguma coisa cancerígena, né? Que relacionada a outras partes do corpo. Então, às vezes, você tem que trabalhar o emocional primeiro, para depois você trabalhar a voz. Gente, uma coisa aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês vão falando aqui, a minha cabeça vai vir mais coisas. Vocês já ouviram falar em mudismo seletivo? Já? Sim. Que às vezes as pessoas falam em um lugar e depois não falam em outros lugares, né? E a causa disso é total emocional? Mas tem um na sua fator opinião? emocional, sim. E eu creio, sim, que a maior parte, sim, já. E eu acho que entra muito também nessa questão, tipo assim, da pessoa se sentir protegida em algum lugar, ela já está habituada com determinadas situações. É aquilo que você falou, né? Acho também do lugar que ela tá, né? Sentir vitimismo. Né? A gente teve uma vez uma criança assim. Sim. Ela falava com os pais, conversava quando ela ia para a escola e ela não falava nenhuma palavra. Eu tenho uma prima que ela era criança, morava aqui com a gente, falante, assim, uma criança de 4 anos falante, e ela foi tirada aqui, foi para os Estados Unidos. E chegou lá, a gente não sabe o que aconteceu, né? Tipo, se foi para uma outra língua, se foi para um outro ambiente. E nunca mais ela falou com a gente. Nunca mais. Ela tem quantos anos hoje? Meu Deus. Quase 30. Quase 30 anos. Não, E assim, e é só com a família. Ela não fala com ninguém da família. Meu Deus. Só que ela é concursada. Ela trabalha no exército, né? Trabalha no exército. Às vezes ela dá até palestra lá. O nosso sonho é ouvir. Eu vi a palestra. Assim, a gente sonha direto. Essa semana, meu pai, sonhei com ela falando com a gente. Aí eu falo assim, ai, eu tenho até raiva desse sonho, porque eu falo assim, nossa, eu só esperei tanto por esse dia. E ela falava, eu falei assim, meu Deus, como é bom ouvir sua voz. Eu acordo, não acredito. É um sonho de novo. E eu acho que um sonho meu, assim, é ajudar ela, assim, sabe? Eu fico assim, meu Deus, se tivesse alguma coisa que pudesse fazer, sabe? Pode ser se dar a dor, né? A gente não sabe as circunstâncias que estava aqui, foi pra lá. E assim, a dor que causou e que ainda ela tem em relação a essa situação. Né? Emocional. E assim, gente, outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com a identidade, é a voz trêmula. Antigamente, pra fazer um negócio desse aqui, eu nem vinha. Eu nem vinha, né? Todo mundo que vem a primeira vez, né, gente? Todo mundo pensa assim, o que eu fui arrumar pra vida, gente? Caçar podcast. Mas aí, eu fico vendo, antigamente eu ia apresentar um trabalho, eu ia falar alguma coisa assim, e eu vejo que as pessoas passam por isso. Às vezes o emocional tá tão assim que esses dias uma pessoa foi me fazer uma apresentação, e assim, o projeto dela era incrível, mas na hora que ela falava, eu percebia na voz dela o quão nervosa que ela tava de me apresentar aquilo. E eu tentei deixar o mais light possível, assim, pra ela. Mas eu percebi que ela não conseguiu. O que vocês acham, assim, que pode ser feito, assim, nesse caso? Como é que pode ajudar, né? Eu não sei nem como é que isso mudou na minha vida, assim. Eu acho que é o autoconhecimento, né? Mas vocês, como especialista... É verdade. E no primeiro momento, assim, a gente tem esse período mesmo de ansiedade, de nervosismo, que isso pode acontecer, né? Depois você se habitua com o ambiente, você percebe como o outro está recebendo sua comunicação, então você vai ficando estável. Então você percebe que está tudo bem, que o outro está gostando do que você está falando, está entendendo. Será que é tipo a amígdala então você fica, que fala você assim, fica perigo, tranquilo, perigo. Você fica tranquilo, você vai habituando. E aí você vai e passa esse período. Mas às vezes a pessoa pode ser que ela é muito insegura. Ela assim, será que o outro está entendendo o que eu estou falando? Será que está gostando do meu projeto? E aí perpetua de uma isso. insegurança mesmo, né? Muitas coisas na cabeça da pessoa. Agora tem uma alteração que ela é neurológica, que é a disfonia espasmódica, né? Que a pessoa ela fica mesmo com uma voz trêmula, que aí já é diferente do emocional. Né? Agora, com relação a essa fala de nervosismo, de dar uma palestra, é o que a Carla disse. Vem mesmo crenças, né, na mente da pessoa. Eu acredito que é alguma experiência que a pessoa viveu no passado, e aí ela sentiu vergonha e constrangimento, e aí o cérebro fala assim, amígdala cerebral ativa,
e coloca, tipo assim, ó, nós já passamos vergonha aqui, nós já passamos uma Sim. parte, se foge desse trem. Então, aí depois que ele vai percebendo, né, que o ambiente é seguro, Exatamente, normalizando. tem que ir trabalhando isso Passa com o pico, né? com fortalecer a identidade. fortalecer, mesmo, né? isso aí, um psicólogo também junto, né? Todo mundo junto ali. Eu já tive uns episódios assim. Não é fácil, Eu não. lembro quando eu fui pra Você tremendo voz, primeira nunca? final do Festsemane e eu lembro que era uma música assim que eu cantava direto. Era um festival de música. Tinha alguns agudos na música, mas assim, não era nada demais que eu não conseguiria fazer. E na final, meu Deus. E ficou gravado. Literalmente. Só teve ele é que veio, né? nervosismo. Até hoje eu não... Então, deu uma cara desafinada. Assim. Mas Gente, é nervosismo. emocional. É Nervosismo. emocional. Aí a musculatura não obedece, né? Aí Exatamente tudo. isso, muscular, É o efeito neurológico. dominó. E aí uma coisa vai desencadeando a outra. Então, vocês já até falaram um pouco sobre isso, mas esse trabalho de autoconhecimento, né, para esse autoconhecimento vocal é extremamente importante, né? Sim, é muito importante, porque você se conhecer, você ter percepção do que sua voz transmite, de onde você quer, aonde você está, aonde você quer chegar. Então, às vezes tem muito cantor que chega imitando, exemplo, Ana Paula Valadão, com aquele tom de voz, né, mais estridente, mais fininho, que é muito agudo. Eu vejo muito isso, às vezes as pessoas imitando a voz de Exatamente. algum cantor. E às vezes utilizam a voz da maneira errada, porque começa a sobrecarregar a musculatura da laringe e cantam apertando. E aí começam a lesionar, ficam roucas, tem fadiga vocal. E às vezes não é o registro adequado ali, às vezes ela está querendo fazer uma imitação, mas não é a zona de conforto. E às vezes quando ela começa a ter essa autopercepção, né, vocal, esse autoconhecimento vocal, e ela começa a se ouvir, porque às vezes nem se ouve direito. Ela começa a perceber que às vezes um outro lugar, um outro ajuste que a gente dá para ela no canto, fica muito mais bonito do que o que ela está por imitação, que ela está fazendo por imitação. E aí a pessoa, às vezes assim, na sessão mesmo, cai a ficha e fala, gente, mas eu estou me escutando de uma outra forma, e está muito mais confortável para eu poder cantar aqui nesse lugar. Está muito mais bonito. E a pessoa fala, ela toma um susto mesmo, ela fala, gente, eu quero ficar nesse lugar, quero cantar nesse lugar, porque é todo o manejo muscular ali também, né? A gente lida com partes neurológicas ali também no canto, da musculatura, e que a pessoa, a gente faz a pessoa também se encontrar. Então a gente tudo ajusta tem a ver com a identidade, se você for olhar, né? Porque quando a pessoa começa a imitar a voz de uma outra pessoa, era como se ela dissesse, eu quero ser ela. Igual dublador. Tem como dublar, tem como imitar de forma saudável, porque isso tudo é ajustado com a fonoaudiologia, né? A gente consegue mostrar ali para o paciente o que ele tem que fazer para não ter sobrecarga, porque o nosso maior objetivo é não machucar a prega vocal. Ele ter uma demanda de voz sem cansar, sem ter rouquidão. E quando ele percebe que ele consegue fazer aquilo sem machucar, é uma grande virada de chave para ele. Um grande aprendizado que eu já tive aqui hoje, a questão da identidade vocal. Porque né, eu trabalhei muitos anos aí na área de música, e o que eu vejo muitas vezes? As pessoas, às vezes, querem... vamos supor, eu faço parte lá do grupo de louvor de uma igreja, e o pessoal manda a lista das músicas. Já vi muito aí, não, vão cantar nos tons originais, só que o tom original, às vezes está lá um Gabriel Guedes, uma extensão vocal, exatamente. Israel Salazar, os caras que cantam nos tons mais... Aí a pessoa às vezes pensa assim, não, eu sei cantar, eu vou chegando, mas não é, às vezes... E aí você canta me diz se eu tô errado. Aí a pessoa força demais pra chegar naquele tom, não fica um negócio agradável. É o que mais aparece pra Desafina. gente. Que interessante isso. É o que mais aparece pra gente. Eu tô cantando, tô ficando cansado no final. Eu tô forçando muito minha voz pra cantar, e antes não era assim. Porque não tem esse autoconhecimento,
essa autopercepção vocal, não consegue perceber o que ele está fazendo com a voz. Ou se não quer fazer para agradar, né? Eles querem que eu canta nesse tom aqui e volta lá no início da... Depois vira meme, né? E aí canta apertando tudo, né? Não usa respiração, não usa articulação. E depois, às vezes, acha que não é bom o suficiente, né? Tá vendo? Isso não é pra mim. E muitos cantores que a gente já pegou lá na Audiovox que pensaram até em desistir, né? Por falta de conhecimento mesmo, da fisiologia. Né? Porque tem um lugar certo, né? Cada um tem seu tom, você tem sua extensão vocal, então você vai cantar naquele lugar de conforto. É individual, não existe uma receita de bolo, né? Ele fala na fonoaudiologia. Cada um tem uma característica própria que a gente tem que trabalhar. Então você já tem conhecimento para você se posicionar aí agora. Assim mesmo. Não, mas isso meio que intuitivamente, assim, eu já pensava em relação a isso. Porque tem tons que pode ser que eu até consiga chegar, mas não fica legal, assim, de ouvir com você, e nem né, de cantar. Ele sempre fala isso com as meninas. Demais. Quando a Nanda começa, assim, ela falou, se chega lá na frente, você não vai dar conta. Tem que diminuir, tem que mudar o tom, né? Eu tive rapidinho aqui, uma experiência com relação a isso. Tinha um pessoal, a gente estava indo de ônibus, né, para um local, o pessoal cantando. Aí, às vezes, eu já sabia que a música começa lá embaixo e no final tá lá em cima. Aí eu via que eles começavam já lá em cima. Não vai dar, não vai prestar. Aí, realmente, eles paravam no meio do caminho. Tal. Aí, eles falaram, ajuda nós aqui, você é levita e tal. Aí, eles já começavam assim, peraí, volta lá no início. Essa música, vocês têm que começar lá embaixo. Por quê? Chega no final, vocês não vão dar conta de cantar. Ah, é? Falei, vamos fazer assim. Isso mesmo. Tipo aquela voz, aquela música, meu alvo é Cristo. Ela começa lá embaixo. Estou subindo pra um lugar. Depois ela vai explodir. Aí ficou, né? Igual o besouro, assim, no início. Mas no final todo mundo deu conta. Nossa, olha aí que legal. É verdade. Interessante. Mas por isso que é importante o autoconhecimento, a percepção corporal. A voz, ela não é laringe, eu falo isso. Ela não é só musculatura, não é prega vocal. Ela é o conjunto de tudo. É o seu neurológico, é o seu corpo, é a percepção do que você faz com você na hora que você está usando a fala, na hora que você está usando a voz. É um sono de qualidade, é uma alimentação saudável para não dar o refluxo, porque o refluxo queima a prega vocal, e aí você fica com pigarro, com fadiga vocal. Então, esse conhecimento vai muito além do que simplesmente o paciente chegar ali e falar assim, eu quero cantar, eu quero falar bem, eu quero me comunicar bem. Então, é o corpo, sabe? É o que você faz com o seu corpo, identifica muito e define muito como você vai usar a sua voz. É muito importante. Gente, nosso tempo tá acabando. Eu fico chocada. A gente tem que fechar o podcast 3 horas, porque é muito pouco. Eu queria que vocês respondessem para mim, que rapidinho, quais são as maiores crenças limitantes que tem com relação à voz? Né? Aquela coisa de comer maçã, não tem umas crenças assim. Eu não sei se é limitante, não. Vocês vão falar se é limitante, se não é, mas assim, que às vezes a pessoa pensa que é o que vocês têm para falar aí, que acho que mais limita aí as pessoas. Tem bastante pessoa acha que diz, eu tô com minha voz rouca, eu vou chupar house, vou chupar pastilha que minha voz vai melhorar. Não faça isso. A roupa muito apertada quando vai cantar, fica ruim ou vai falar, porque você precisa que o diafragma tenha expansão ali para que aconteça o fluxo o fluxo aéreo, sua prega vocal vibre e produz o som. Então, se você tá com uma roupa muito apertada, um salto alto, muito alto, vai te dar instabilidade respiratória, então vai causar realmente uma dificuldade para falar ou para cantar. Às vezes a pessoa, eu vou usar gengibre porque eu fiquei rouca. Se você tiver com inflamação de laringe, você vai usar. Eu acredito nessa do gengibre. Essa crença limitante, eu acredito. Se tiver roupa por falar, não. Mas se você tô com a minha garganta inflamando, aí não tem problema, pode, né? O café, que todo mundo gosta, vai cantar, vai dar aula, toma lá o cafezinho. Chocolate. Porque a cafeína, ela vai causar ressecamento. E no caso do leite, chocolate, há um aumento de muco da prega vocal. Então, ela vai ter que falar com sobrepeso ali. Então, isso vai cansar a sua musculatura.
Então, antes de cantar ou falar, a gente não deve fazer uso desses alimentos. O que mais, Dani, que a gente não falou? Eu acho que sussurrar também, o pessoal acha que para economizar a voz, fala baixinho e fala sussurrado. Isso também não é legal, porque causa uma sobrecarga, uma tensão, né, na musculatura. Então, assim, tem várias crenças limitantes mesmo, que as pessoas acham que vai ajudar, né? Mas a maçã é amiga da voz, tá? Ah, é amiga? Então tá bom. Achei que era Não é mitos. Não é mito. Não é. Maçã e água não é mito. Gente, eu já quero agradecer a vocês. Foi muito... Nossa, eu aprendi tanto aqui, já tô aqui, Senhor. Que dia que eu vou marcar mesmo? Minha primeira, ela falando do pigarro ali, ó. Fala que Charlene tem um pigarro eterno. Não, isso é algo que vamos cuidar desse pigarro. E aí eu já vou aproveitar, né, aqui. Quem assistiu o podcast até o final vai começar comigo, né, que eu já tô aqui assistindo até o final. Tem um presente, alguma coisa que vocês vão deixar aí para quem assistiu a gente até o final, ouviu a gente tudo aí, tem alguma coisa que a gente gosta de diferenciar, né? Se vocês quiserem fazer, claro, né? Para quem valorizou e ficou com a gente até o final e quer cuidar da voz, né? Já entendeu a importância disso, tipo eu. Cara, vamos dar um presente para esse pessoal, os 5 primeiros que assistirem e procurarem, a gente vai estar dando desconto na avaliação e a gente vai estar cuidando da voz. Preciso, aí já vai ser, tá? Já pode fazer o pix. Só tem 4. Só tem 4. Né? Só 4, gente. Sinto muito. Olha lá, a outra já tá ali, ó. Vambora. A voz linda, já ouviu a voz dela? Já. Linda. Os meus stories bomba quando ela tá cantando. Eu falei com ela, tá linda, cantando lindo. Uma voz linda, merece mesmo ser cuidada. Verdade. Gente, então obrigada, quero agradecer vocês. Eu acho que a gente tem que marcar outro, porque esse assunto de voz, vocês vão falando assim, vai vindo um monte de coisa, aí eu vou lembrando das vozes das pessoas, das coisas, então assim, eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso, mas muito obrigada pelo coração de vocês, pela disponibilidade de vocês, pela humildade de vocês. Eu vejo em vocês uma humildade muito grande de viver o processo, de se permitir e de transbordar em outras vidas, né? Tem que ter muita coragem para viver esse processo, né? Para ousar e ficar lá de jatinho, avião, não sei o que, para cima, para baixo. Mas assim, glória a Deus pelo sim de vocês, pela vida de vocês, e que Deus continue usando vocês de forma poderosa, onde quer que vocês forem, né? Para que vocês possam ser instrumento de Deus na voz dessas pessoas, e vai muito além da técnica, né? O emocional, o espiritual, que Deus continue usando vocês. Obrigada. Viu? Nós temos que agradecer vocês por todo o compartilhamento, pelo processo mesmo de nós estarmos aqui, né? Eu particularmente sempre falo, sempre onde eu estou, eu mando uma mensagem para achar, mando uma foto e falo, aí, consegui, conquistei. Então, assim, vocês me acompanham nesse processo. Continue mandando, que isso me fortalece. Isso, há por vários anos, então só tenho que agradecer por essa oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da minha história. Verdade, obrigada, Chá, obrigada, Cris. Realmente é um privilégio, né, a gente poder estar aqui, é um aprendizado, e a gente realmente se sente honrado, né, que a gente nunca imaginaria estar aqui. E assim, eu quero colocar também à disposição para quem tiver alguma pergunta, se precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, a gente está aqui porque a gente quer servir naquilo que o Senhor nos colocou para servir. No início a gente coloca o Instagram delas aí, então já sigam elas aí, né? Quem ainda não está inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Todo mês a gente tem uma história diferente, né? Histórias de pessoas que viveram o seu processo e mostram pra gente que é possível, né? Sim, verdade. Não é possível. Isso aí, gente. Muito obrigado, Carla, Dani. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito aprendizado. E ficou várias perguntas para o próximo. Tá? Ótimo. Vamos fazer isso no próximo. Disponível. Obrigada. Valeu, Tchau, gente. gente. Até mais.